Introdução e algumas dicas em relação ao Splunk Base. Para quem não conhece, o Splunk Base ele é um site da Splunk onde você encontra várias integrações, várias ferramentas para trabalhar com os dados dentro do Splunk, tanto num viés de coleta, formatação de dados, como também num sentido de ter alertas, de ter dashboards, vários objetos de conhecimento que você pode utilizar de forma automática. Eu basicamente instalo aquele app, instalo aquele add-on em específico e ele vai me trazer essas informações, tá? Primeira coisa, quando você acessa o Splunk Base, você vai ter aqui, né, a opção de pesquisar, você pode buscar aqui por collections ou por apps. Eu, no meu caso aqui, já estou logado, posso inclusive fazer um submit de um app aqui também se eu quiser. E aí eu tenho aqui alguns apps em tendência, alguns novos apps aqui que são suportados pela Splunk, enfim. Então vai ter toda a página inicial com algumas informações que a gente pode consultar. O que eu gosto sempre de comentar em relação ao Splunk Base? Primeiro, o que muita gente fica na dúvida, e aí eu vou trazer um exemplo aqui. Vamos pesquisar aqui por Cisco. O que vai acontecer? Muitas vezes você vai olhar uma determinada integração e você vê a palavra add-on ou você vê a palavra app, no caso esse daqui, tá? O comum, tá? Não é uma regra, mas é o que geralmente as pessoas adotam e a própria Splunk acaba adotando. Quando eu tenho um add-on, ele está voltado à coleta daquele dado ou à formatação, à padronização de como esse dado vai ser indexado no Splunk em relação a source type, detecção de timestamp e algumas outras configurações. E quando a gente vê como app, o mais comum é que eu tenha dashboards e objetos de conhecimento dentro daquele app. Então, é comum você ter o mesmo nome, né, com um add-on e com um app, que significa o quê? O add-on vai fazer a coleta e o app ele vai alimentar, ele vai carregar aquelas informações num modelo de dashboard, tá? Então eu tenho aqui ó, o add-on for Cisco Network Data. Então eu já sei que esse add-on aqui está voltado a fazer a coleta de dado dentro do Splunk. Ao mesmo tempo, esse add-on aqui mesmo, se eu clicar aqui em quem construiu esse add-on, reparem que eu tenho o add-on para Cisco Network Data e eu tenho o app para Cisco Network Data. Ou seja, nesse caso aqui, o add-on faz a coleta, o app apresenta aqueles dados que acabaram de ser coletados. Tanto que se eu entrar agora aqui no app, o que ele já vai me trazer? Uma série de dashboards, painéis prontos que você poderia utilizar a partir do momento que você habilita e instala aquele app em questão. Outras coisas que eu gosto de reforçar quando você pensa, né, nos apps aqui da Splunk, eu vou pegar o primeiro que está aqui em tendência, que é do Enterprise Security, coisas que eu sempre gosto de destacar. Aqui ele vai ter sempre o resumo, ele tem quem fez a construção daquele app, e isso é importante porque você sabe se foi a Splunk, se foi algum outro fabricante ou se foi a própria comunidade, algum usuário que fez ali a criação. Você pode gerar aqui um link para compartilhar com alguém, né? Aí é a mesma coisa que pegar aqui da URL, e você pode também clicar nesse ícone aqui de sino para você receber notificações desse app. Então imagina que tem um app muito importante ali que você utiliza, você gostaria de saber quando sai uma versão nova, algum tipo de atualização, você pode clicar aqui e receber esses updates. Aqui para baixo, essas caixinhas aqui também tem informações muito importantes. A última versão, inclusive com Release Notes, então se eu quiser abrir aqui a parte de Release Note, eu sei quais foram as versões lançadas, quando foram lançadas, possíveis inclusões ou correções em cada uma dessas versões. Tem a parte de compatibilidade, se é compatível com o Splunk Enterprise, com o Splunk Cloud e quais versões. Uma avaliação que os próprios usuários fazem. O suporte é muito importante, porque é onde eu sei quem vai suportar aquele app, aquela integração, caso algum problema aconteça. O ideal é utilizar principalmente as integrações suportadas pela Splunk, porque daí você como cliente pode abrir um ticket com suporte, pode ter todo o acompanhamento ali de resolução, mas vai ter casos que a integração ela pode ser suportada pelo fabricante externo,
Vou dar um exemplo, eu quero fazer uma integração com o Google, com a GCP, e eu tenho um add-on que é criado pela própria GCP, pelo próprio Google. Então, se você tiver algum problema, você pode entrar em contato com o Google, e aí geralmente tem um canal ali, para você conseguir pedir essa ajuda. E sendo de comunidade, sendo de algum usuário, aí fica a cargo da própria pessoa que criou. Aqui tem um ranking, basicamente dizendo, né, em alguma categoria que aquele app se encontra, o volume de uso ali daquele app em questão. E aí tem algumas abas aqui embaixo. O resumo, parte de detalhamento, como que instala, como faz troubleshooting. O contato é importante, no caso aqui não tem porque é a própria Splunk e aí você abre via suporte, mas em outros casos pode ter o e-mail, pode ter alguma informação complementar e o histórico de versão, tá? Então reparem aqui o Enterprise Security, todas as versões que foram publicadas, quando foram publicadas. Então essas informações elas são importantes, até pensando que você está utilizando no dia a dia ou que você vai fazer ali o download, né, de algum app, esses itens aqui são muito importantes para você saber quem vai te suportar caso tenha algum problema, quem criou aquela integração e aí tem todo o detalhamento também de como que ela funciona. Então eu gosto de reforçar esses itens porque você vai lá baixar um novo app, você vai pesquisar uma nova integração que você precisa colocar na sua instância do Splunk, prestando atenção nesses detalhes, quem suporta, qual que foi a última versão, com qual versão do Splunk esse app ou esse add-on é suportado, te facilita na hora de tomar a decisão de qual app utilizar, a quem recorrer se tiver algum tipo de problema, e aí dessa maneira você está mais confortável com a decisão de uso daquele app em questão.